Eu estava pensando aqui desde ontem, após o jogo do Vasco contra o Botafogo, o que dizer? Gravei uns 500 vídeos aqui e apaguei e não publiquei porque eu estava tão aborrecido, eu não sabia o que eu ia dizer para vocês. Esperei as reações, esperei os vídeos, esperei os noticiários para poder dizer alguma coisa aqui para vocês. Esperei aquela entrevista coletiva do Pássaro e do Fernando Diniz. Depois assisti os canais aqui do YouTube, vi alguns narradores falando. Enfim, estou aqui para falar um pouquinho para vocês do que se tornou esse Vasco aí. É muito triste, meus amigos, é muito triste. E antes de eu iniciar, também queria dizer que vários canais, várias pessoas dizendo as mesmas coisas, e eu não queria ser mais um apenas para dizer. Mas eu também tenho uma responsabilidade com todos os 103 inscritos que fazem parte do meu canal, e eu agradeço muito todos eles pela confiabilidade, pela credibilidade. Mas a verdade há de ser dita que o torcedor, o público em geral, eles não gostam muito de ouvir as verdades, ouvir a análise pura e verdadeira. Eles preferem aquele filme mexicano, aquela tragédia mexicana, com muito palavrão, com um enredo já montado, e preferem seguir esses camaradas aí que vendem uma descrição bombástica. Saiu agora, incrível, e por aí vai vendendo uma realidade que não existe. Mas aqui, não. Aqui eu tenho esse canal para dizer para vocês o sentimento de vascaíno. Também não gosto de ficar dando notícias, esse canal não foi criado para dar notícias, porque existem muitos outros meios com muito mais capacidade para passar notícia. A minha ideia é levar até você o conhecimento do que acontece no Vasco. Gostaria muito de estar aqui falando sobre o futebol, mas hoje o que tem mandado muito no Vasco é a politicagem, essa politicagem podre que a gente está vendo todos os dias. É o toma lá da cá, é as pessoas se utilizando do Vasco para poder obter benefícios, para enriquecimento. É uma justiça que existe no Brasil hoje, que está com uma crise aguda desse judiciário. Está aí na mídia, para quem quiser ver, desembargadores, juízes, denunciados pela Operação Lava Jato por venda de sentenças. E esses mesmos juízes e desembargadores é que julgam esses casos, essa arbitrariedade, esse absurdo que acontece no Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que não pode chegar a um resultado satisfatório dentro da lei, porque existe aí uma crise, um toma lá da cá, e todos nós sabemos disso. O brasileiro está muito acostumado com aquele jeitinho, tirar vantagem daqui, tirar vantagem dali, mas ainda não acordaram para entender que esse jeitinho brasileiro não levou o brasileiro a lugar algum. O nosso Brasil está uma merda, mas ainda insistimos em querer usar o jeitinho brasileiro. E, logicamente, não vai funcionar. Vasco da Gama judicializou as eleições,
do dia 7 de novembro. Não aceitou a derrota, o senhor Jorge Salgado não aceitou a derrota. Júlio Brandt articulou com Jorge Salgado e o Mussa uma forma de não permitir que o candidato que obteve o maior número de votos não assumisse. Ou seja, articulou para que ele não assumisse. E por que articulou isso? Porque todos querem mamar no Vasco. E uma forma de fazer isso é não permitir que um candidato que, no seu discurso, disse que iria abrir uma sindicância para investigar toda esta farra. Logicamente, todos poderiam entrar na presidência do Vasco, desde que obedecessem algumas regras. E uma delas é que a mamata deveria continuar. Tudo o que aconteceu foi esperado e foi denunciado durante todo o ano por nós. Sempre dissemos aqui no canal que somente o torcedor vascaíno poderia tirar o Vasco desta situação. E não é metendo a mão no bolso e dando dinheiro para o Vasco, não. É puxando o protagonismo, indo para as ruas, reivindicar os seus direitos. Não existe nenhum político, não existe ninguém neste mundo que suporta uma mobilização popular. A vontade do povo, isso é histórico, sempre prevalece desde que tenha uma mobilização forte, que tenha uma pauta de reivindicação. Como não houve essa mobilização, os roxinhos foram colocando tudo aquilo que eles queriam implementar durante esse ano de 2021. E através dessa liminar que foi obtida num plantão que não deveria ter acontecido, porque o STJ havia sido hackeado e estava fechado. Mas mesmo assim, conseguiram mobilizar o desembargador e concedeu essa liminar para que a eleição do dia 7 fosse suspensa. Não suspensa, que os atos, ou seja, tudo aquilo que fosse resultante dessa eleição, não tivesse validade. E o seu Jorge Salgado assumiu a presidência do Vasco, está lá, sentado na cadeira de presidente, até hoje. Quando o Vasco sofre uma derrota acachapante, vergonhosa, em pleno São Januário, para o nosso rival por 4-0. E tem uma entrevista coletiva em que o presidente Jorge Salgado não está presente. Ele me coloca o Alexandre Pássaro, um estagiário de 32 anos, para falar em nome do Vasco. Alexandre Pássaro não representa nada do Vasco. Ele ficou completamente perdido, vago, com muita soberba, não admitiu em momento algum que havia errado o seu planejamento. Ainda colocou o seu cargo à disposição se o problema fosse dele, ou seja, ainda zombou da instituição. Por outro lado, Fernando Diniz, também com aquele discurso imbecil, covarde, não disse nada.
praticamente não disse nada. Alexandre Pássaro o tempo todo ficou defendendo o seu trabalho e não falou em momento algum para o torcedor. Parecia que ele estava falando para os investidores do Vasco, que o Vasco tinha solução, que o Vasco estava no caminho certo. E o torcedor, que era naquele momento o que mais estava sofrendo, ficou a ver navios. Aquela entrevista coletiva foi um fiasco, uma vergonha. Assim como essa diretoria golpista é uma vergonha. Torcedor ficar aqui agora, eu fico vendo aí os grupos no WhatsApp, os youtubers falando que tem que fazer uma faxina geral, que tem que tirar o jogador tal, jogador ali, jogador acolá. O jogador é o que menos tem culpa nessa história. Afinal de contas, eles estão ali porque eles foram contratados através de uma gestão que fez uma avaliação que aqueles jogadores poderiam resolver o problema. E eles atuaram durante todo o ano com as suas limitações. Você não pode tirar leite de pedra. Você não pode fazer com que um determinado jogador seja mais do que ele foi durante toda a sua carreira. Denunciamos durante todo o ano que aqueles jogadores eram jogadores que estavam encostados nos clubes de onde vieram, que também estavam machucados e que haviam recuperado, o caso aí do Michel, e que não poderia, ou seja, era uma aposta para uma Série B que era muito competitiva e que era um risco muito grande. E esse risco se confirmou porque o Vasco não conseguiu o acesso. Muito poderia ser feito se o torcedor vascaíno tivesse abraçado a nossa ideia e tivesse se mobilizado para não permitir que fizessem o que fizeram. Então não venham, torcedores, culpar os jogadores, porque os jogadores são os que menos causaram este impacto negativo no Vasco. Cobrem essa diretoria, cobrem essa gestão Salgado, que ela sim tem responsabilidade total sobre o vexame e a vergonha vascaína. Infelizmente, tudo tem um preço. Eu costumo dizer, existe um ditado popular muito sábio e ao mesmo tempo simples. Abre aspas. Tudo que é ruim é bom, fecha aspas. É preciso ficar muito ruim para melhorar. É preciso ficar do jeito que está para que todos possam ver o que não deve ser feito. Esses apoiadores desses canalhas que nada entendem e que estão de alguma forma abocanhando alguma coisa por esse apoio esdrúxulo, não tem compromisso nenhum com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O torcedor verdadeiro sofre. O torcedor verdadeiro fica durante semanas remoendo aquela situação. É importante dizer aqui que existe esse movimento para a associação como sócio estatutário, para que tenha direito a voto, e é importante que quem tenha condições de fazer o faça, mas eu aqui no canal Vasco Gin digo que não vejo essa atuação como solução, porque do mesmo jeito que eles tentam fazer essas associações, do outro lado também
Só que do outro lado tem a máquina administrativa a seu lado. E no frigir dos ovos vão ser equivalentes. Volto a repetir a você, torcedor vascaíno. Somente a sua força, a sua coragem, a sua vontade de mudar o Vasco fará com que o Vasco mude. Se você não abraçar o Vasco, não se juntar a outros vascaínos e protestarem, nada será resolvido, nada será mudado. O planejamento para o ano que vem parte do princípio da derrubada dessa diretoria. E essa diretoria só sairá de lá se você, que ama esse clube, protestar e exigir a renúncia deles. Não vejo também a possibilidade aqui de união de forças. Como é que você vai propor um acordo com pessoas que não têm ética, que não têm respeito pelo próximo, que usa de qualquer meio para sobrepor os demais? Quem dá a garantia de que essa união terá êxito? Quem garante que, se propor uma nova eleição, ela não será judicializada depois? Sabemos, pela experiência de vida, que, quando você está lidando com bandidos, não existe acordo. Então, na minha modesta opinião, é um risco gigantesco você fazer acordos com esse tipo de gente. Então, torcedor, eu digo a vocês: protestem, reivindiquem, exijam a renúncia do Jorge Salgado. Cobrem tudo aquilo que ele prometeu e não entregou. Todas essas bravatas, tudo que esses narradores dessa mídia suja vem dizendo, é cortina de fumaça para deixar o Vasco onde ele está. Passando vergonha no seu torcedor, falando coisas que é somente para burros e ignorantes, porque quem tem o mínimo de bom senso não entra nessa conversa. Aqui eu não apoio o candidato A, candidato B, candidato C. Eu estou apoiando o Vasco. E eu vi que o único que tinha um projeto desenvolvido para o Vasco, consistente, foi do candidato que foi mais votado no dia 7 de novembro de 2020, o Levenciano. Esse foi o candidato vencedor e que poderia ter mudado toda essa história que vivemos em 2021. Mas não permitiram. Mas nós, torcedores, temos a capacidade de mudar essa história. Somente nós temos essa capacidade. Mostrem a força de vocês. E aqui vai um recado aos beneméritos, aos grandes beneméritos, que não concordam com essa situação instalada no Clube de Regatas Vasco da Gama. Não se omitam. Lidere esses vascaínos. Coloque um boné e vá para a rua protestar, liderar, conquistar. Não fiquem nos seus escritórios apenas digitando e falando nas redes sociais. Não exijam
somente do torcedor aquilo que vocês deveriam fazer. Lutem pelo Vasco e mostrem por que vocês estão há tantos anos dentro do. Grande abraço aí para vocês. É apenas um clube de futebol que amamos, muita serenidade, porque a vida de cada um de vocês é mais importante. Então, preservem as suas vidas. Tenham equilíbrio e inteligência para saber fazer com que esse jogo seja mudado. Eles não merecem o seu sacrifício do ponto de vista da sua própria vida ou de outras. Eles não merecem esse sacrifício. A sua vida vale muito, a vida dos seus familiares vale muito. Você tem que usar a sua inteligência para poder saber atingir estes canalhas.